E a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 96ª reunião ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Rinaldo Júnior para fazer a leitura das atas das reuniões anteriores. Aos 4 dias do mês de novembro do ano 2019, às 15 horas, na sala João Negromonte, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Rinaldo Júnior. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Hélio Guabiraba e Amaro Cipriano Maguari. Contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder, Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariano, Almir Fernando, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreira, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Felipe Francis Maia, Ivan Moraes, Jairo Brito, Jaime Asfora, Júnior Bucão, Gorete Queiroz, Michele College, Ricardo Cruz, Rogério De Luca, Samuel Salazar e Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata. Na reunião anterior, que foi feita submetida para a sessão do plenário, ela foi aprovada sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos do senhor, o presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constataram as seguintes matérias. Ofício número 75/2019 do gabinete do prefeito encaminhado ao projeto de lei número 34/2019. Ofício 68/2019 do gabinete do prefeito encaminhado veto total ao projeto de lei 77/2019, de autoria do vereador Felipe Francis Mar. De autoria do vereador Aderaldo Aerto Luna. 69/22/2019, de autoria do vereador Almir Fernando. 69/23/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. 69/31, de autoria do vereador Gorete Queiroz. No horário deixado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Ivan Moraes, falou que existe um presidente da República que não tem vergonha de omitir crimes que comete. Abordou o caso a vereadora Marielle Franco. Outro assunto foi a questão do desastre ambiental, que derramamento de óleo nas praias, e destacou as funções atribuídas ao prefeito do Recife. Chamada regimental, oportunidades foram registradas as presenças dos senhores vereadores membros desse poder. Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariano, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Regis, Antônio Luiz Neto, Felipe Francis Maia, Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Jaime Asfora, Júnior Bucão, Gorete Queiroz, Michele College, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rogério De Luca, Samuel Salazar e Wilton Brito. Discussão única dos requerimentos 68/27, de autoria do vereador Samuel Salazar. Foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, tal qual constam as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 6775, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, dirigindo a indicação ao presidente da Enlube para providenciar o serviço de recapeamento asfáltico na rua Odete Monteiro, no bairro do Cordeiro. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 6782, de autoria do vereador Hélio Guabiraba, dirigindo a indicação ao presidente da Enlube para solicitar a capinação da subida dos Gonçalves, na comunidade de Brejo da Guabiraba. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 6787, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, dirigindo indicação ao presidente da Enlube para promover a limpeza do canal da rua Demérito Filho, no bairro de Cajueiro. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 6795, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, dirigindo indicação ao secretário de Educação para promover a fiscalização da creche Novo Horizonte, localizada na rua José Bezerra Cavalcante, do bairro da Mostardinha. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 6800/2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, dirigindo indicação ao presidente da Enlube para promover o conserto do poste localizado na segunda travessa da Floresta, no bairro de Santo Amaro. Foi aprovado. Fez uso da palavra pela ordem
o vereador Aerto Luna, que solicitou a dispensa de prazo de emendas ao projeto de lei número 34, de autoria do Poder Executivo. O senhor presidente informou que fará consulta aos líderes partidários no momento oportuno. Discussão única do requerimento 6815, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, dirigindo indicação ao presidente da autarquia Manutenção e Limpeza Urbana para a realização da poda da árvore localizada na avenida 17 de agosto, no bairro de Casa Forte. Foi aprovado. Discussão única do requerimento de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, dirigindo a indicação ao presidente da Enlu para providenciar a desobstrução de limpeza da troca das placas de galerias do esgoto da avenida Idelbrando Vasconcelos, no bairro 2 Unidos. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 6812, de autoria do vereador Benjamin da Saúde, ao presidente da Enlube para providenciar a limpeza da capinação da rua Eduardo Filho. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 6840, de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo indicação ao secretário executivo de Defesa Civil para autorizar o programa Parceria nos Morros a construir uma barreira na rua Brejo de Areia, na comunidade Alto Santa Terezinha. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 6847, de autoria de Almir Fernando, dirigindo a indicação ao presidente da Enlube para autorizar a implantação do corrimão na escadaria. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 6861, de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo a indicação do diretor-presidente da Enlube para autorizar serviços de limpeza e capinação no campo futebol Chão de Estrela, na rua Doutor Elias Gomes, no bairro da Campina do Barreto. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 6877, 2019, de autoria do vereador Romerinho Jatobá, dirigindo indicação ao senhor diretor-presidente da Enlube para providenciar serviços de revisão na iluminação pública e troca das lâmpadas antigas por lâmpadas de LED, no bairro do Alto do Refúgio, Teolândia, Francisco Carmelino. Foi aprovado. Atendendo o pedido do vereador Aerto Luna, o senhor presidente acatou e determinou ao segundo secretário que fizesse a consulta aos líderes partidários quanto à dispensa de prazos de emendas no projeto de lei número 34, de autoria do Poder Executivo. A vereadora Gorete Queiroz se absteve da votação devido à ausência do líder do partido. Após a consulta, a solicitação foi aprovada e o prazo dispensado. Assumiu a presidência do trabalho o vereador Hélio Guabiraba. Não havendo matérias de prolongamento do expediente, o senhor presidente passou para o grande expediente. O único orador a ocupar a tribuna, o vereador Rinaldo Júnior, destacou no dia 4 de setembro, foi instalada a CPI da Fake News em Brasília, que foi surpreendido por uma pequena minoria da base da oposição desta casa, que divulgou uma notícia falsa, que muito prejudicou o seu mandato. O vereador Rinaldo Júnior, pelo seu discurso, esclarecendo também a proposta do projeto. A Aerto Luna, que também parabenizou o vereador na tribuna, explicou a ausência do dia da votação. O senhor presidente registrou a presença da direção do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínio, nas galerias. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para reunir amanhã em uma reunião ordinária, no local de costume e horário regimental. Declarou encerrada a presença da reunião, de qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem é de direito. Lido, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Rinaldo Júnior que faça a leitura do expediente do dia. Obrigado, excelência. Requerimento número 6915, do vereador Eduardo Cheira. Requerimento 6943, do excelentíssimo vereadora Michele Collins. Requerimento 6878, do excelentíssimo vereador Benjamin da Saúde. Requerimento número 6883, também do vereador excelentíssimo senhor Benjamin da Saúde. Requerimento número 6879, do excelentíssimo vereador Rodrigo Coutinho. Requerimento número 6880, também do vereador Rodrigo Coutinho. Lido, senhor presidente.
Feita a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos no pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Senhor presidente, eu declino. Declinou. Vou arriscar, não. Obrigado, excelência. Vereador Hélio Guabiraba, Vossa Excelência tem 5 minutos. Vereador Ivan Moraes. Posso ficar os 10 minutos, não? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa desta casa, meus amigos e minhas amigas da galeria, minhas senhoras e meus senhores, mais uma vez eu volto a essa tribuna para dirigir-me aí aos meus amigos vereadores e ao povo do Recife, porque o dia 7 agora de novembro, vereador Ivan Moraes, Vossa Excelência vai gostar muito, se comemora o Dia do Radialista. O Dia do Radialista. Mas Ivan é de rádio, gosta muito da Rádio Frei Caneca. E eu não poderia deixar de vir hoje aqui falar do dia 7 de novembro. Por esse motivo, eu venho convidar a todos para participar de uma sessão solene em comemoração ao Dia do Radialista. Como eu já falei, que acontece no dia 7 de novembro, às 18 horas, num plenário desta casa. Diversos comunicadores da nossa cidade, de nome, de renome, uma história no Brasil todo, com certeza irão comparecer e foram convidados. Poderia citar aqui alguns nomes: Geraldo Freires, Aldo Vilela, J. Ferreira, Bocão e tantos outros. Aí você pode até estar se perguntando: homenagem, vereador Ivan Moraes, vereador André Regis, ao Dia do Radialista? Eu lembro muito bem desta homenagem que vai acontecer aqui no dia 7. E eu posso até lembrar que também fui comunicador de rádios comunitárias por mais de 10 anos. Apresentei o programa Voz de Pernambuco na rádio comunitária Guabiraba FM, entre tantos outros programas que eu fiz nesse estado. Uma trajetória de vida para que possamos dar voz a toda a população do Recife e de Pernambuco. Além disso, eu fui presidente da Federação das Rádios Comunitárias de Pernambuco, a FERCOM. E por esse motivo, para dar sentido a esta homenagem, vereador Samuel Salazar, eu aproveito e peço o apoio dos pares para aprovação do meu projeto de lei que institui no calendário do Recife o Dia Municipal do Radialista, que hoje vai para a segunda discussão. Qualquer iniciativa que vise a valorização da rádio, é válida. É válida porque precisamos reconhecer a importância desse meio de comunicação, que é um meio muito importante, minha diretora Éden. E eu não poderia aqui neste momento, antes de encerrar, vou ver se dá tempo, dizer com muita certeza que eu aguardo todos vocês neste plenário no dia 7. E tudo que eu tenho feito, senhor presidente, nesta casa, alguns títulos de cidadão, está dentro da minha trajetória, vereador André Regis, e faz sentido algumas coisas. Aqui, nesta casa, eu aprovei uma mudança de nome do PSF da Guabiraba para a agente de saúde Tereza Ramos, que faleceu, porque ela foi liderança comunitária da Guabiraba, que eu também fui liderança lá, e presidente do Conselho de Moradores por 3 mandatos.
Aqui nesta casa eu dei um título de cidadão a Cavamura, a maior autoridade de artes marciais do estado de Pernambuco e, por que não dizer, do Brasil, 11º Dan. Mas eu também pratiquei artes marciais com os alunos de Cavamura, nos meus 15 anos até os 25, professor Valdivino, professor Nilson, professor Luiz Carlos. E, por último, eu não tenho mais tempo, eu não poderia deixar de lembrar do Dia do Vereador, a homenagem que eu fiz aqui a todos os ex-vereadores do Recife. Há 20 dias atrás, criamos um prêmio Liberato Costa Júnior, que será todos os anos, porque eu sou vereador e tenho um sonho de realizar há mais de 20 anos. Então, é por isso que eu queria ligar uma coisa a outra, o sentido que faz eu estar sempre nessa tribuna, tentando fazer alguma coisa que combine com a minha história de vida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Convido a vereadora Michele Collins. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos os presentes. Ocupo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para repercutir a marcha da família contra as drogas que aconteceu nesse último domingo na cidade do Recife. E essa marcha também aconteceu em mais de 70 cidades do nosso país. Organização da sociedade civil, essa marcha ela teve o objetivo de falar ao Supremo que estava para discutir essa questão, que já está sendo discutida, na verdade, desde 2015, e seria colocada em votação no próximo dia 6, que é amanhã, de novembro. Graças a Deus, eles retiraram da pauta, e as pessoas que fizeram a marcha são famílias, mães que perderam seus filhos por causa das drogas, pessoas que estão, que fazem tratamento, que cuidam de pessoas que trabalham com drogas, que são atingidos pelas drogas, delegados, juízes, pessoas que militam no dia a dia, cuidando dessas questões relacionadas às drogas. E eu gostaria de dizer, senhor presidente, que existe uma discussão do Supremo e já tem 3 votos favoráveis pela legalização das drogas. E isso é algo muito sério, porque não é papel do Supremo Tribunal Federal decidir sobre esse tema. Isso é uma discussão que deve acontecer com a população, com os representantes da população, dentro do Congresso Nacional. Então, o Supremo, fugindo da sua competência, tem colocado esse tema à discussão e dizer que não é só a maconha, mas o que está sendo discutido é o uso de todas as drogas, é uma alteração no artigo 28, que fala realmente sobre o uso e o porte de drogas. E dizer também que existe uma parcela da população que apoia o uso terapêutico da cannabis para tratamento das pessoas que têm alguns tipos de doença. E eu também apoio o uso terapêutico, desde que seja produzido em laboratório. O laboratório, a Anvisa, é que deve determinar isso. Então, essa discussão não está sendo feita no Supremo. Mas existem algumas pessoas para confundir a população, né, utilizando esse tema, dizendo que o tema é esse, mas, na verdade, não é. Na verdade, o artigo 28 é que está sendo discutido. E, relacionado a essa questão da cannabis, a gente sabe que as pessoas que fazem uso recreativo da droga, né, que têm a intenção de plantar a droga em casa para usar para o consumo próprio, né, então querem pegar aí uma carona nessa onda da legalização para poder fazer esse uso de forma mais tranquila, vamos dizer assim. Só que a gente sabe que existe compostos terapêuticos, extratos, que são retirados da planta, e isso só pode ser feito em laboratório para que tenha um uso eficaz. Por exemplo, as pessoas não vão estar por aí fazendo chá de maconha, suco de maconha, para dar para as crianças para poder elas se curarem. Isso daí é uma questão que é um extrato, que é retirado, um óleo que é retirado dentro do laboratório. Assim como se usa a cobra
as serpentes para fazer remédio. A gente sabe que o veneno, por exemplo, de muitas plantas lá no Instituto Butantan, por exemplo, em São Paulo, que é retirado o veneno da cobra para fazer medicamento. Só que nem por isso as pessoas ficam criando cobra em casa para tirar o veneno, para beber o veneno. Então, se vai fazer o uso do extrato do canabidiol, vereador André Regis, para que as pessoas possam utilizar como medicamento, isso deve ser feito nos laboratórios e isso deve ser revisado pela Anvisa, que tem competência técnica para fazer isso. Então, nós queremos aqui dizer que a maioria da população, já foram feitas várias pesquisas, cerca de 80% da população entende que o Brasil não está preparado para a liberação das drogas. Inclusive, alguns países que já fizeram isso, voltaram atrás, porque o resultado não foi um resultado exitoso. Então, muitos países, como Holanda, como vários países, os Estados Unidos já têm retrocedido nesse processo, já tem vários estudos científicos que mostram essa questão. Então, eu gostaria de dizer que a família recifense, uma boa parte da família recifense, a maioria, não concorda com o uso das drogas, não quer a liberação das drogas, e é por isso que nós fomos às ruas, para dizer ao Supremo Tribunal Federal que precisa ouvir a população, que precisa ouvir a voz dos nossos representantes, que estão ali no Congresso Nacional para decidir esse tema e que não é uma competência deles. E eu quero dizer aqui nessa tarde, não às drogas e sim à vida. Muito obrigada. Obrigado, Excelência. Convido o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente Eduardo Marques, demais vereadores, faço cumprimento aqui especial a todos os alunos da Uninabuco que nos prestigiam na tarde de hoje. Muito importante, presidente, que haja essa aproximação dos universitários com o poder legislativo municipal, e principalmente para aqueles que se dedicarão às carreiras jurídicas, aqueles que irão abraçar ou o Ministério Público, ou a advocacia, ou a magistratura, ou as carreiras policiais, ou até mesmo perseguir a carreira política, não é? E então, sintam-se, em nome aqui do presidente, tenho certeza que eu posso dizer isso, sintam-se em casa, não é? E, afinal de contas, essa é a casa de todos nós. Subo essa tribuna para comunicar a todos, presidente, que na semana passada, mais uma vez, na quarta-feira, nós estivemos na ponte Iputinga-Monteiro, aliás, do que deveria ser a ponte Iputinga-Monteiro. A ponte que deveria ter o nome de Jaime Guzmão. Quem conhece a área percebe claramente da necessidade da obra para a mobilidade da cidade, professor Paulo Oliveira. Para esta obra já foram destinados mais de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais simplesmente desapareceram, ou melhor, foram concentrados em 2 massas de concreto, uma no Monteiro e a outra na Iputinga. Esta obra já está paralisada desde 2012. Aliás, ela se iniciou em 2012. Ela para ter sido concluída em 2014. Nós já estamos em 2019. A obra não foi realizada. Não há nenhum sinal de que a obra vai ser retomada. Significa um abuso ao contribuinte que pagou caro pela ponte. Inclusive, esta obra paralisada, ela foi condenada à sua paralisação pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. O Ministério Público de Contas, em processo, o procurador Cristiano menciona que é um monumento ao desperdício. 10 milhões de reais, repito, sumiram. O Ministério Público aciona o Tribunal de Contas julga irregular, mas fica por isso mesmo.
O parceiro da Prefeitura nesta obra, o Banco Mundial, não mais está com a Prefeitura porque houve o distrato. O contrato com o Banco Mundial, ele não mais existe. Perdemos recursos preciosos do Banco Mundial por conta da irresponsabilidade, da paralisia, da paralisação de uma obra tão importante para a mobilidade. Mais uma vez denunciamos, mais uma vez acionamos o Ministério Público. Não temos a expectativa que na gestão Geraldo Júlio essa ponte saia. Serão 8 anos da gestão de Geraldo Júlio sem a ponte, iniciada na gestão do vereador, então prefeito João da Costa. Se o Geraldão, que também teve a sua obra paralisada, um simples ginásio de esportes, ainda não foi devolvido à população, e veja o dano a todos nós, porque o Geraldão faz falta, não apenas por conta da atividade esportiva que é deixada de ser realizada, mas também pelos grandes eventos esportivos que não vêm para a nossa cidade. Isto denota uma incapacidade de gestão de obras públicas de respeito completo à legislação. Inclusive, como vocês são estudantes de Direito, provavelmente, quando estudarem Direito Administrativo, saberão que, de acordo com o marco legal, toda obra licitada ela tem prazo. Todos os recursos para uma obra licitada devem ser alocados para que ela saia do papel. Lamentavelmente, nós temos em curso na cidade de obras paradas 83 milhões no que se refere ao revestimento do Canal do Arruda, 31 milhões do revestimento do Canal do Rio da Prata, 4 milhões do coque do Compás do Coque, 2 milhões e 700 da alça da Via Mangue, 22 milhões do canal Guarulhos, 1 milhão e 700 da Escola Municipal José Lourenço de Lima, CEMEI do Torrões, mais 2,9 milhões, Escola Municipal da Mangabeira, 6 milhões, CEMEI Sérgio Loreto, 1,5 milhão, Escola Municipal Euclides, Córrego do Euclides, vereador Elmir Fernando sempre cobra a sua realização, quase mais 2 milhões. Ao todo, nós temos um conjunto de mais de 300 milhões de reais de obras paradas. Isto é uma gestão que não entrega o que prometeu. É uma gestão que não tem a devida responsabilidade com o futuro da cidade, com a mobilidade, com a educação, com a saúde. E, acima de tudo, com o dinheiro do contribuinte. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse momento, encerro o pequeno expediente. Solicito ao vereador Romerinho que faça o anúncio da presença dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. O painel indica, presidente, 22 vereadores presentes, 6 ausentes e 11 justificados. Havendo número regimental, passo ao prolongamento do expediente. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Discussão única do requerimento 6.915/2019, de autoria do vereador Eduardo Cheira. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6.943/2019, de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco em discussão. Pois não, Excelência. Excelência tem 10 minutos. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes. Eu gostaria, senhor presidente, de destacar essa homenagem dessa casa, esse voto de aplauso ao senhor desembargador Fernando Cerqueira, que foi eleito recentemente, na última semana, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Nós já tivemos a honra aqui nessa casa de homenageá-lo, concedendo a medalha José Mariano, e eu gostaria aqui de trazer um pouco da história do desembargador Fernando Cerqueira, que há pouco tempo ele era o corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e ele desenvolveu um trabalho brilhante à frente dessa corregedoria, levando Pernambuco, inclusive, a ser destaque
em todo o Brasil. Então, é uma honra para nós, pernambucanos, ter um homem da envergadura do desembargador Fernando Cerqueira e agora à frente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu tenho certeza que ele vai desenvolver um trabalho de excelência para honrar todos os pernambucanos. Ele é uma liderança da área jurídica, da justiça, e que dignifica e orgulha Pernambuco. Dr. Fernando Cerqueira vem desempenhando a honrosa missão naquele poder, como reconhecido jurista, respeitado e admirado por aqueles que militam na área que ele atua. O novo presidente é natural de Maceió, em Alagoas, mas já recebeu o título de cidadão recifense aqui nessa casa. Ele se formou em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, tendo atuado na advocacia civil, comercial e tributária. Foi fiscal de tributos daquele estado e professor da Faculdade de Direito. Ele é especializado em administração pública pela Escola Superior de Guerra e em Direito Internacional Privado pela Universidade de Austin, no Texas. Possui também especialização em Direito Constitucional, Tributário e Administrativo pela Escola Superior de Magistratura de Pernambuco. Possui curso de extensão em Direito Aplicado e Processo de Execução pela Universidade de Lisboa e pela Universidade de Stanford. Dr. Fernando Cerqueira também possui uma extensa folha de serviço prestada a Pernambuco. Entrou na magistratura em 1982, na comarca de Salgueiro. Foi promovido para a comarca de Afogados da Engazeira e, em seguida, para a de Surubim. Foi promovido por critérios de antiguidade para o Recife, onde atuou na 9ª Vara Civil, na 3ª e na 5ª Vara da Fazenda Pública e no 1º Juizado de Pequenas Causas e no 2º Juizado Especial e na 2ª Vara de Execuções Fiscais da capital. Ele também foi assessor especial da presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco durante as gestões dos desembargadores João Davi. Como corregedor auxiliar na gestão do então desembargador Etério Ramos Galvão, ele integrou a comissão de inquéritos às corregedorias dos presídios do Estado e auxiliou a região do Sertão. E como juiz também corregedor auxiliar de Pernambuco, ele colaborou com a criação e a instalação e eleição da primeira diretoria do Colégio de Corregedores Gerais da Justiça no Brasil. Ele foi membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco por 2 mandatos e juiz instalador do Juizado do Consumidor e do Juizado Criminal. Foi membro do Colégio Recursal, sob a então presidência do desembargador Jones Figueiredo. Por votação unânime, foi promovido ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, tendo assumido a desembargadoria em 2005. Em abril de 2011, ele conseguiu alcançar o ponto zero de processos conclusos, colocando entre os mais produtivos do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Essas são uma das metas e da visão do doutor Fernando Cerqueira, que hoje assume o Tribunal de Justiça do nosso Estado. Eu tenho certeza que, assim como foi desempenhado um excelente trabalho pela gestão anterior, a gestão do senhor Fernando Cerqueira vai superar todas as expectativas, porque em tudo que ele entra, ele é bem-sucedido e ele faz o trabalho com muita dedicação. Eu também gostaria de destacar que, na área social, ele teve participação na comissão executiva do projeto Criança Cidadã. E ele também implantou em Pernambuco a justiça terapêutica, que é um trabalho feito para dar oportunidade para os presidiários fazerem tratamento na dependência química. Inclusive, eu gostaria de destacar que o doutor Fernando Cerqueira, ele enviou um jovem, há 18 anos atrás, para se recuperar em uma comunidade terapêutica, através do programa Justiça Terapêutica. E esse jovem, ele chama-se Edson Barbosa. Esse jovem está recuperado há 18 anos e hoje esse jovem, ele é coordenador de uma comunidade terapêutica da Sara Vida, ali na cidade de Vitória de Santo Antão. Então, ele é um homem muito sensível e que desde sempre busca, inclusive no exterior, algo que venha somar para a justiça no Brasil e em Pernambuco. Ele teve também uma atuação destacada na criação e coordenação do Centro de Justiça Terapêutica, que é esse que eu acabei de citar.
E ele foi também membro da Comissão de Estudos do Ministério da Justiça para a implantação do projeto de criação de todos os tribunais de dependentes químicos no Brasil. Na Escola Superior de Magistratura de Pernambuco, ele foi professor da cadeira de Direito Tributário e do curso de pós-graduação em Direito Público. Ele é professor visitante e membro do Conselho Consultivo de Programas e Intercâmbios Judiciais Internacionais da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, que contempla cursos de extensão em administração pública, eficácia na administração judiciária e sistema judiciário dos Estados Unidos. Ele coordena há mais de 20 anos o programa de treinamento de magistrados e servidores do Judiciário com a Universidade e a Suprema Corte da Geórgia. E há mais de 6 anos o programa de aperfeiçoamento de magistrados com a Suprema Corte de Mendoza e da Universidade Nacional de Cuyo, ambas na Argentina. Ele é coordenador do programa de aperfeiçoamento de magistrados indicados pelo Centro de Estudos Criminais das Nações Unidas. Ele é defensor incansável dos princípios judiciais. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, é oportuno e é uma honra para essa casa poder emitir um voto de aplausos e congratulações para o desembargador Fernando Cerqueira, que na última semana assumiu o posto de presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que vai assumir agora em janeiro até 2020 até 2022. Então, eu aqui gostaria que, em nome dessa casa, através desse requerimento, nós possamos parabenizar, senhor presidente, e agradecer ao desembargador Fernando Cerqueira por tudo que ele já fez por Pernambuco e por ainda o que ele vai fazer. Eu creio que ele deve ter muitos planos, muitos projetos, muitos sonhos, muitas ideias, e eu tenho certeza que o nosso Tribunal de Justiça de Pernambuco passará a contar com um homem visionário, um homem humano e que, com certeza, tem um trabalho brilhante para desempenhar no nosso Estado, que, com certeza, levará, mais uma vez, o Tribunal de Justiça de Pernambuco a ser destaque em todo o Brasil e também fora do nosso país. Muito obrigada, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Obrigado, Excelência. Continua em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Cerrado o prolongamento do expediente, passa a ordem do dia. Solicito ao vereador Romerinho que continue a leitura. Discussão única de requerimentos 6.878, 6.883, 2019, todos de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única de requerimentos 6.879, 6.880, 6.881 e 6.882, todos de 2019, todos de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 6.884, 6.885, 2019, ambos de autoria do vereador Augusto Carreiras. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 6.886, 2019, de autoria do vereador Renato Antunes. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores Senhor vereadores... presidente, eu gostaria de pedir voto nominal, por gentileza. Voto nominal. Coloco em votação a pedido do vereador... Registro o voto contrário só. Peço que Vossas Excelências registrem os seus votos no painel. Aí vai travar a pauta. Vereador, só que eu botei em votação. Só que eu botei em votação, né? Tem votação, né? Adia a votação? Eu botei em votação. Eu botei em votação. Sim, mas eu já tinha botado em votação. E aí? Vereador, eu não escutei direito. Vossa Excelência pediu para adiar a votação?
Vereador Ivan Moraes. Adiar a discussão, foi isso que o senhor pediu? Ok. Então, a pedido de Vossa Excelência, a gente adia a discussão. Está adiada a discussão pela ausência do autor do requerimento. Discussão única de requerimento 6.887, 6.888, 6.911, 6.912, 2019, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única de requerimentos 6.889, 6.894, 6.895, 6.896, 6.897, 6.898, 6.899, 6.900, 6.901, 6.902, 6.903, 6.904, 6.905, 6.906, 6.907, todos de 2019, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 6.890, 6.913, 2019, todos de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única de requerimentos 6.891, 6.892, 2019, ambos de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 6.893, 2019, de autoria do vereador Augusto Carreiras. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única de requerimentos 6.908, 6.909, 6.910, todos de 2019, todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 6.914, 2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única de requerimentos 6.916, 6.917, ambos de 2019, ambos de autoria do vereador Marco de Bria. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6.129, 2019, de autoria do vereador Ivan Moraes. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, consulta o plenário para saber se podemos votar em bloco todos os de segunda discussão. Há um pedido do vereador Romerinho para que possamos votar em segunda discussão todos os pareceres. Solicito a autorização do plenário, não havendo nenhum vereador ou vereadora contrário. Peço que o senhor vereador faça as leituras. Segunda discussão dos pareceres número 583 e 252, ambos 2019, da respectiva Comissão de Legislação, Justiça e Direitos Humanos e Cidadania, ambas opinando pela aprovação do projeto de lei número 194/2018, de autoria do vereador André Regis. Com emenda, modifica a lei número 18.258. Segunda discussão dos pareceres número 806/2019 e 751/2019, das respectivas Comissões de Legislação, Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 234/2019, da autoria do vereador Hélio Guabiraba. Segunda discussão dos pareceres 801 e 765, ambos de 2019, das respectivas Comissões de Legislação, Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 217 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Primeira discussão do parecer número 179/2019 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei número 179/2019, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco a primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres número 897 e 896 de 2019, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 289 de 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Coloco a primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado.
Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia. Nesse momento, dou início ao grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Hélio Guabiraba. Vereador Hélio Guabiraba. Vereador André Regis. Hélio Guabiraba. Hélio Guabiraba, Vossa Excelência, tem 15 minutos. Declinou. Vereador André Regis. Declinou. Vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência, tem 15 minutos. Digo. Mas você vai me ajudar. Vai dar certo. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa, todos aqueles e aquelas que nos acompanham a partir das galerias. Eu venho mais uma vez ao grande expediente para discutir comunicação pública. Já falei sobre isso algumas vezes. Volto a falar da nossa Rádio Frecaneca, uma rádio que passou aí mais de 60 anos fora do seu dial e que hoje está no ar, no prefixo 101.5 FM, a rádio pública do Recife, uma rádio que ainda engatinha, uma rádio que tem apenas 5 pessoas contratadas de forma terceirizada, não de forma por concurso público. É uma rádio que hoje contava com aproximadamente 40 horas por semana de programação independente, 16, 18 programas, 16 até o meio do ano, até a semana passada eram 18 programas realizados pela sociedade civil gratuitamente, ou seja, o edital permitiu com que a grade, 40 horas de grade, fossem ocupados, mas não garantia a sobrevivência, não garante a produção desses programas. Então, funciona mais ou menos, se fosse uma escola, vereador André Regis, era como se fosse assim, a prefeitura monta mais ou menos a escola, ou arruma um prédio, e diz assim, agora a gente precisa de gente para ensinar. Então, abre-se um edital para as pessoas irem gratuitamente oferecerem o seu trabalho e ensinar naquela escola. E assim foi feito com a Rádio Frecaneca. O programa Recife Lo-Fi, o programa Samba Dilatada, o programa Toca o Terror, Mamas, Minas e Manas, Revista Brasil de Fato, Cidades do Campo e da Cidade, Mulher Faz Política Todo Dia, Música de Sexta, Rádio Matraquinha, Palavras no Ar, Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio, Pagode, Futebol e Batucada, Verde, Amarelo e Vermelho, Manguetronic, Frevo no Mundo, Caneca Bug, Interdependente e Áudio Mundi, passavam na Rádio Frecaneca até a semana passada. O que é que acontece? O edital, Vossa Excelência, vereador Heriberto Rafael, o edital de ocupação da programação, eu já falei algumas vezes, o edital que não conferia nem o uso do estúdio, era de fato apenas o horário na grade, e ele valia até o meio do ano. Então, esses programas que entraram do ano passado para esse ano, ocuparam a grade até o mês passado, ocuparam até o meio do ano. Depois houve um aditamento no acordo, e aí ficaram mais 3 meses no ar. O que é que acontece? Desde o início do ano, que se diz ao grupo de trabalho da Frecaneca, que inclusive foi renovado agora, foi dada posse das novas organizações, são 6 organizações que compõem esse grupo, vinha demandando quando sairia o novo edital. E a Prefeitura do Recife, através da Fundação de Cultura, dizia que o edital estava pronto, estava quase saindo, vai sair em março, vai sair em abril, vai sair em junho. O novo edital, senhor presidente, em que era esperada que houvesse não apenas a possibilidade de ocupação do espaço, que é público, numa rádio pública, e que deve ser ocupado pela sociedade civil, mas também uma possibilidade de remuneração para esses programas. A gente aqui reforça, inclusive, as nossas emendas, são 200 mais 50 mil reais de emendas, que poderiam, inclusive, ser utilizadas para esse edital. Hoje, houve uma reunião com esses programas, e havia algumas pessoas que compõem o Fórum Pernambucano de Comunicação, que estavam nessa reunião, em que a diretoria da rádio afirmou que, caducando esse aditamento dos programas, não teria como eles continuarem no ar, ao mesmo tempo em que afirmou, a diretoria da rádio afirmou, que o novo edital de ocupação do espaço está na mesa do prefeito há algum tempo,
e que prevê um aporte de R$250 mil. Curiosamente, o mesmo valor das 2 emendas do nosso mandato somadas dos 2 anos anteriores. Então, eu trago esse assunto para aqui, para a pauta, pelo seguinte, Vossas Excelências. E o vereador Heriberto Rafael, que é um amante da comunicação, ouve a Rádio Frecaneca, vai entender. Nós temos uma rádio. O povo do Recife tem uma rádio. E essa rádio passou um bom tempo no ar, apenas com programação gravada, que a gente muitas vezes brincava, a rádio do pendrive, só toca pendrive, não tem programação própria. As 5 pessoas que hoje compõem a rádio conseguem fazer alguma coisa e 40 horas semanais são preenchidas por esses programas, fruto do trabalho de organizações da sociedade civil e de produtoras independentes, que sem R$1 da prefeitura conseguem montar programas e entregar para serem transmitidos na rádio pública. E assim a rádio está sendo ocupada de forma provisória e precária até hoje. Só que nesse tempo se esperava que houvesse um novo edital, que pudesse garantir a presença de esses e mais programas, dessa vez recebendo uma ajuda de custo, porque R$250 mil para 40 horas semanais não dá, é pouco dinheiro. O vereador Hélio Guabiraba, que é radialista, veio aqui falar do dia do radialista, e a gente sabe que para produzir programas 40 horas semanais por um longo período de tempo, R$250 mil nem é suficiente, mas é importante, é um símbolo de que a prefeitura está viabilizando essa rádio. Só que falta o prefeito assinar, Excelência. Então, é importante que os vereadores da base nos ajudem a tocar essa pauta, que a gente fala pela oposição, embora a gente fale com carinho, a gente fala de um lugar da oposição. É importante que o prefeito entenda que precisa assinar esse papel, para que os programas sejam mantidos no ar e para que possam ser remunerados, inclusive tendo a possibilidade de entrar outros programas. A gente não pode, vereador, essa é a hora do campeonato, em 2019, já em outubro de 2019, voltar 10 passinhos para trás e voltar a ligar no 101.5, voltando a ouvir o mesmo pendrive, sem essas programações que sairão do ar agora. Já essa semana e na próxima semana nós não teremos mais esses programas. E o edital, dizem os diretores da rádio, que está na mesa do prefeito para ser assinado. Ah, Ivan, o problema é recurso, a crise é muito grande, o governo federal não manda mais verba. Veja bem, eu estou falando de uma gestão pública, de uma prefeitura, que este ano, Excelências, já executou 57,3 milhões de reais na rubrica da comunicação. Desse recurso, pouco mais de 20 milhões foi para pagamento de pessoal e 36 milhões de reais já foram executados. Não é planejado, não. É executado, é gasto com propaganda. E não pode assinar uma ordem de um edital de 250 mil reais para a rádio pública, que é nossa. Então, peço aqui apoio de todos os vereadoras e vereadores, para dialogar com a prefeitura, para que esse edital saia e a gente não tenha que voltar atrás, num processo que caminha a passos lentos, mas caminha. A gente tem acompanhado com muito carinho o esforço que essa equipe de 5 pessoas, mais alguns estagiários e estagiárias, fazem para que essa rádio permaneça no ar. Um esforço que é compartilhado por diversas, dezenas de organizações da sociedade civil, produtores e produtoras independentes, jornalistas, radialistas, militantes do direito à comunicação. Não é possível que a gente vai voltar atrás. Então, tenho certeza que eu vou voltar aqui segunda-feira e a gente vai ter uma resposta positiva por parte da prefeitura. Que os programas não sairão do ar e que haverá um novo edital aportando esses 250 mil reais para que a Rádio Frecaneca possa, sim, valorizar de forma correta e profissional o trabalho que é profissional daquelas pessoas que contribuem para que ela possa ser um exemplo de rádio pública para a nossa cidade e para todo o país. Vou usar aqui o restante do tempo, não poderia deixar de falar, até porque não consegui participar de um seminário que está acontecendo agora na DPU, a Defensoria Pública da União, sobre as formas de se regulamentar o consumo da maconha medicinal, chama o canabidiol ou a cannabis medicinal. É uma discussão importante, uma discussão fundamental, uma discussão que só quem conhece, só quem acompanha o drama das famílias que precisam desse medicamento sabe. Ah, mas eu sou contra que se plante, porque tem gente que fuma, tem que vir em laboratório, porque tem que ter o crivo da indústria farmacêutica, a bilionária indústria farmacêutica. Veja, o canabidiol hoje
se você quiser importar, você importa. Basta você chegar na justiça, você requerer um salvo-conduto, você anexar um receituário de um médico te indicando o canabidiol, e aí você vai na Anvisa com o salvo-conduto, com o receituário médico, solicita uma autorização especial para importação, importa e vai gastar alguns milhares de reais por mês para ter esse tratamento. A maioria das mães e pais cujos filhos e filhas precisam desse medicamento e se submetem ao SUS, não tem esse recurso. Então, a luta do movimento antimanicomial, a luta do movimento pela redução de danos, a luta do movimento pela legalização da maconha medicinal, significa também a luta para que as pessoas que precisam desse medicamento possam produzi-lo. Significa também, como inclusive já está sendo feito, através de uma cooperativa em João Pessoa, que hoje favorece mais de 1.000 famílias, plantando maconha, produzindo o óleo do canabidiol e distribuindo para os seus associados e associadas a um preço menor do que R$200 por família por mês. Isso já existe aqui bem pertinho da gente, aqui em João Pessoa, a associação chamada Abrace. Aqui no Recife, os casos que a gente conhece são de mães que submetem-se à violência do tráfico, batendo na boca de fumo, comprando um produto que não sabe nem o que é, porque a gente sabe que quando a gente não regulamenta qualquer produto, e a gente deixa que o crime o regulamente, ninguém vai dizer se ali é puro, se ali é misturado, se ali tem farinha de trigo, se ali tem cocô de cavalo, se ali tem qualquer tipo de mato. Essas mães que estão desesperadas, elas estão correndo esse risco, porque elas não têm segurança de plantar o próprio medicamento, o medicamento que ela precisa, o medicamento que o filho precisa. Também não vou permitir, calado, que se suba essa tribuna para dizer que o mundo todo está vendo que a maconha é um perigo, que está recuando das leis que legalizam. Isso é mentira, minha gente. Vamos dizer, é mentira. A tendência mundial é de cada vez mais países e estados criarem suas regulações da maconha, de formas diversas. E a gente tem muito que aprender com isso. O Uruguai, por exemplo, estatizou toda a cadeia produtiva, vereador Eduardo Marques. Então, no Uruguai, o governo é que é responsável por licenças de plantio. Então, você pode comprar nas farmácias até 40 gramas de maconha por mês, sendo cadastrado, qualquer indivíduo, a maconha que é produzida pelo Estado, através de concessões. Você pode plantar até 6 plantas na sua própria casa e consumir, seja medicinalmente e seja recreativamente. Também não vamos ser hipócritas de dizer que o uso recreativo de maconha cria um caos na nossa sociedade. A maconha é consumida desde que o ser humano é ser humano, por agricultores, por trabalhadores e trabalhadoras, por juízes, por engenheiros, por pessoas da política, por todo mundo. A sociedade toda do Brasil fuma maconha e usa outras drogas também. Então, o Uruguai regulamentou a partir da estatização. Alguns estados dos Estados Unidos, como o Colorado, por exemplo, legalizou tudo. Qualquer pessoa pode chegar no Colorado, em qualquer loja de maconha, e comprar maconha, desde que seja maior de idade e viva nos Estados Unidos, esteja nos Estados Unidos, more ou não more. A Holanda tem um jeito diferente de legalizar, que agora os turistas estão tendo acesso limitado, mas está legalizada a maconha na Holanda. Portugal já legalizou o posse, a Colômbia já legalizou a posse de maconha e de cocaína, inclusive, deu passos à frente, assim como Portugal. Então, a tendência mundial hoje é que as drogas, todas elas parem de ser tratadas como um problema de segurança pública, que não são, e passem a ser tratadas como uma questão de saúde, que são. Há pessoas que consomem drogas durante muito tempo sem ter nenhum tipo de problema de saúde, qualquer droga. Há pessoas que têm problema de uso de drogas, muitas vezes a partir da relação que essas pessoas têm com o mundo em que vivem. E para essas pessoas, nós temos que cuidar dessas pessoas, nós não podemos submetê-las ao crime. E eu pergunto sempre, especialmente a meus irmãos e irmãs conservadores e conservadoras, que eu pergunto o seguinte, e vou perguntar aqui nessa casa, ninguém precisa responder, mas vai responder dentro da sua cabeça. Se você conhece alguma pessoa que de fato tem um problema de uso de droga, essa pessoa não funciona por causa de droga, essa pessoa não trabalha por causa de droga, essa pessoa está num nível de dependência química que está vendendo as coisas de casa para poder comprar a droga. Nós queremos essa pessoa presa, nós queremos essa pessoa morta, ou nós queremos essa pessoa cuidada? Eu tenho certeza que todo mundo respondeu cuidada.
Porque as nossas pessoas queridas, nós não queremos ela batendo na boca de fumo para conversar com um bandido de arma vendendo para ela qualquer coisa. As nossas pessoas queridas, que têm problemas de saúde, seja diabetes, seja câncer, seja hipertensão, seja uso abusivo de qualquer substância, a gente quer que essas pessoas tenham tratamento. A gente quer que essas pessoas sejam acolhidas. Tenho certeza absoluta, todo vereador e toda vereadora daqui conhece alguém querida, ou um vizinho, ou um parente, ou alguém da família, alguém com quem a gente já se relacionou, que em algum momento da sua vida teve um uso problemático de droga. Essa pessoa querida da nossa família, o que é que a gente fez? A gente ligou para a polícia ou a gente procurou encaminhar ela para o melhor tratamento possível, para o melhor cuidado possível? Então não vamos ser hipócritas. É fundamental que o STF legalize o porte de maconha e outras drogas para consumo próprio. É fundamental. Assim como é fundamental que a gente regulamente o consumo medicinal, que é outra coisa, correlata, mas diferente, assim como é fundamental que, paulatinamente, a cada dia que passe, a gente passe a debater o tema das drogas sem preconceito, sem tabu, de forma racional, de forma tranquila, de modo a gente dirimir o máximo possível os problemas causados pelo uso abusivo e que a gente perceba que o que mata, e aí eu desafio qualquer pessoa a trazer qualquer número diferente, o que mata é a proibição muito mais do que qualquer droga. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, encerro nesse momento. E não havendo mais nada a tratar, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores e vereadoras para logo mais às 18 horas, nesse local onde haverá uma homenagem às mulheres do projeto Cores do Amanhã, Prêmio Mulher Resistência nas Artes, proposta da vereadora Aline Mariano. Estão todos convocados. Está encerrada a reunião.